sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do seminário de intercessão. E hoje nós vamos clamar o poder do Espírito Santo de Deus, essa pessoa da Santíssima Trindade que age poderosamente nos nossos pedidos de intercessão. E já quero te convidar nesse momento a se colocar de pé de onde você está, se você puder, mas já clamar esse Espírito Santo de Deus, que inunda, que transporta, que queima, esse Espírito Santo que é capaz de fazer nova todas as coisas, esse Espírito Santo que é capaz de nos dar vida, esse Espírito Santo que age em nós e através de nós. Por isso queremos te pedir, Espírito Santo, venha orar em nós, venha falar em nós, venha agir em nós nesse momento. Queremos experimentar o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. É o que te pedimos essa noite. Vinde incendiar, Senhor, de forma profunda a nossa alma. Toca o nosso coração, ó Espírito Santo, de tal forma que eu consiga sentir o céu. Vinde, Espírito Santo de Deus, poderosamente sobre a minha vida hoje, me batizando, me trazendo um renovo, me transportando nas águas do Teu Espírito, Senhor. Mas eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, vinde transformar a minha vida hoje, vinde transformar o meu coração, vinde transformar o meu temperamento, vinde transformar-me por inteiro, Espírito Santo de Deus. Eu quero te pedir uma verdadeira metanoia, Espírito Santo de Deus, porque realmente eu quero, eu desejo que Tu fales em mim, que Tu me toques, que Tu olhes em mim, Espírito Santo de Deus. Quero ser instrumento, canal da Tua graça, ó Espírito Santo de Deus. Por isso venha nessa noite me batizar por inteiro, Espírito Santo.
pois eu creio, no nome de Jesus, que entrará como flecha no nosso coração. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, nos encontramos neste ambiente virtual. Que maravilha, que estratégia de Deus para chegar aos nossos corações. Nesta hora, nós queremos abrir ainda mais o nosso entendimento, o nosso coração, porque o Senhor deseja falar conosco e queremos meditar como tema nesta hora o poder do Espírito Santo na intercessão. Para isso, nós queremos mergulhar na palavra de Deus e, com a ajuda do evangelista São Lucas, entendermos que o Espírito Santo que Jesus nos prometeu é aquele também que ora em nós, que intercede por nós, como São Paulo vai nos dizer. Então, tome a sua Bíblia, tome a sua palavra, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 49. E lá vai dizer assim, Jesus dizendo: eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. São Lucas vai aqui nos dar a graça de entendermos o contexto. Jesus ressuscitado que aparece aos 11, eles ali têm medo, eles acham que é um fantasma, não reconhecem a Shalom, a paz que ele os dá, a paz que ele prometeu, a paz que se concretiza naquela hora. É necessário que chegue um momento que ele mostra até as mãos e mostra os pés, o ressuscitado, mas o ressuscitado, aquele que passou pela cruz. Chega um momento que pede até comida, ele come com eles e faz uma recordação de tudo aquilo que eles viveram. E aí, a mente deles, o entendimento dos discípulos e dos apóstolos começa a se abrir. E eles começam a entender que é Jesus, entender o projeto de salvação que ele anunciou, tal como os discípulos de Emaús, que o próprio São Lucas vai narrar para nós, como também um processo de Deus conosco, um processo de Deus que ele tem paciência conosco e vai nos explicando, nos ajudando a compreender o seu projeto de salvação para cada um de nós. É interessante que Lucas vai ressaltar que os discípulos, os apóstolos, são testemunhas do ressuscitado que passou pela cruz. Mas eles não são testemunhas por eles mesmos, pela força que vem deles, porque eles estão com medo, eles estão preocupados, eles talvez não têm condições de por eles mesmos anunciar, testemunhar. Mas Jesus promete para eles que aquele que é o prometido do Pai, o Espírito Santo, viria sobre eles. Então é necessário que vocês permaneçam neste mesmo lugar. Em Atos dos Apóstolos vamos entender que é em Jerusalém. E aí Jesus vai dizer: até que vocês sejam revestidos da força do alto, do poder do alto, da graça de Deus, como aconteceu em Pentecostes, como vem acontecendo a cada dia das nossas vidas até o dia de hoje, porque Pentecostes também é hoje. Esta hora que você assiste essa partilha, esta reflexão, o Espírito Santo de Deus também está movendo o teu interior e realizando, atualizando a graça deste revestimento que Jesus prometeu, que já acontece e continuará acontecendo até a sua vinda. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele é chamado por Jesus como o Paráclito, o defensor, o advogado. Paráclito é aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja, aquele que reanima. É também aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte, ou melhor dizendo, como diante de um tribunal, como aquele que é um advogado, aquele que vai falar por nós, aquele que conhece a nossa história, aquele que sabe quem nós somos de verdade. O Espírito Santo é este Paráclito. E mais bacana, mais bonito, que Jesus, ele é o intercessor. Então, ele nos revela o Pai e ele nos dá o seu Espírito.
O Espírito que habita em mim, que habita em você, é o Espírito de Cristo. Ele que nos deu essa graça, é o próprio Deus, o amor de Deus que habita no meu e no seu coração. Jesus, ele é o intercessor. Então, quando nós intercedemos, nós rezamos com Ele, nós rezamos com Jesus, e o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que prescruta o nosso coração, é Ele que nos encoraja a orar, é Ele que nos encoraja a estar na presença de Deus. A palavra interceder significa colocar-se entre, ou seja, o intercessor é aquele que se coloca entre aquele que pode dar e aquele que deseja receber. Ele não é o centro, ele não é aquele que opera nada, mas é aquele que favorece, aquele que entra na brecha para que a graça aconteça, não por mérito dele, não porque ele força a vontade de Deus, porque ele é incapaz de forçar a vontade de Deus, mas é aquele que se dispõe, que se abre a fazer a vontade do Senhor em favor dos seus, em favor de si mesmo, em favor de uma comunidade, em favor da sua família. Então, Rafael, mas como orar? Como interceder? É necessário, irmãos, reconhecermos que nós não podemos orar, então, por nós mesmos, com as nossas palavras simplesmente, com o nosso desejo, às vezes individualista, às vezes mesquinho, às vezes sem compreender a lógica de Deus. Nós precisamos de que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Por isso, nesta meditação, nesta reflexão, a intercessão, ela precisa passar pelo poder do Espírito, precisa ser uma intercessão no Espírito, pelo Espírito, porque nós não sabemos o que de fato nós precisamos. Nós não sabemos aquilo que nós precisamos no nosso interior, na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí São Paulo, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, vai dizer assim para nós: já que nós não sabemos como orar, do que dizer, o que pedir, o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos de fato o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito Santo mesmo, ele intercede por nós com gemidos inefáveis. O Espírito Santo é o doce hóspede da alma, aquele que habita no nosso interior. Então ele conhece todas as áreas, todos os lugares da nossa vida, do nosso coração, da realidade humana. E como conhecedor da realidade humana, é ele quem é capaz então de mover o nosso interior para apresentar ao Senhor aquilo que nós precisamos de verdade. Quero partilhar com você um pensamento, uma reflexão sobre este texto e também sobre a intercessão da Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo. Ela vai dizer assim para nós: como sabemos por meio de São Paulo, o amor está especialmente conosco e vem em auxílio da nossa fraqueza quando rezamos. A nossa miséria é tão grande que não sabemos rezar como convém. A nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir. Mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo, que dentro de nós ora e suplica com gemidos inenarráveis. E porque aquele que prescruta o nosso coração bem sabe aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo, e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos. Ela vai continuar dizendo ainda mais: portanto, Deus mesmo ora em mim. O eterno amor vem em nós suscitar santos gemidos e acende muitos afetos em nosso coração. Dessa forma, nos ajuda a invocar a divina misericórdia. O Espírito Santo reza em mim e eleva minha alma às fontes da vida eterna para enriquecê-la de todo o bem. O Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças que preciso honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo.
Que bonito o pensamento de Helena Guerra, que vai mostrar-nos a nossa dependência, essa nossa necessidade de nos abrirmos à ação do Espírito para que Ele ore em nós, para que Ele fale em nós, Ele apresente aos céus aquilo que de fato nós precisamos de verdade. Quero apresentar para você 3 pontos, 3 palavras para nós nos abrirmos ao poder do Espírito Santo na intercessão. Você, meu irmão, minha irmã, pai, mãe, filho, jovem, adulto, vovô, tia, você é convidado a orar, a rezar, ainda que alguns tenham o ministério de intercessão, recebem de Deus essa missão específica, mas todos nós somos convidados a orarmos uns pelos outros, a nos edificarmos como família. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ainda orar, rezar, mas não de uma forma quantitativa somente, não da boca para fora, mas rezarmos qualitativamente. Então, quero apresentar 3 pontos para a nossa reflexão, e também serve para mim e para você, para nós entendermos essa necessidade de nos abrirmos ao poder do Espírito. O primeiro ponto é intimidade, estar com Jesus. O intercessor não é aquele que somente faz a Deus uma oração de pedidos. Ele conhece o coração de Deus, ele atinge o coração de Deus através da intercessão que se torna ali um humilde diálogo de amor. É muito mais do que fazer, é ser o intercessor, aquele que ora, aquele que se coloca na presença de Deus. Ele permite que o seu interior seja transformado e tocado pelo poder do Espírito Santo, e ali ele deseja estar com Jesus. O chamado de Jesus para os apóstolos e os discípulos no Evangelho, em vários relatos, nos sinóticos, é para estar com Ele. Nós não somos chamados a um ativismo, a fazermos coisas, a vivermos numa vida mecânica, mas estar com Jesus qualitativamente. E ao mesmo tempo isso vai qualificando a nossa vida interior, o nosso caráter, a nossa identidade de filho, filha de Deus. Segundo ponto é kenosis, uma palavra que vem do grego que significa esvaziamento. Aquilo que Jesus faz na cruz, o próprio Pentecostes é um esvaziamento, a criação é Deus que se esvazia e faz cada um de nós, no sentido de que o intercessor é aquele que busca se esvaziar, para que o Espírito o conduza. Uma talha, uma vasilha cheia, não tem como você colocar outra coisa dentro daquela vasilha. Ou transborda, ou vai misturar, ou vai ter uma confusão terrível ali. Então é necessário esvaziar uma vasilha para colocar outra coisa que eu preciso e desejo colocar dentro daquela vasilha. Assim somos nós. Não dá para nós, cheios de nós mesmos, cheios do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa mesquinhez, das nossas vontades, pedirmos ao Espírito que venha orar em nós, falar em nós, nos enchermos, se nós estamos cheios, autossuficientes. A kenosis, esse esvaziamento é tão necessário na nossa vida cristã, porque ele nos coloca no nosso devido lugar, nos dá a graça da humildade diante do Senhor. Ele nos faz sermos aquele que é instrumento e não aquele que opera. Ele nos faz reconhecermos a grandeza de Deus e também quem nós somos, nossa pobre limitação. Então, o intercessor é aquele que esvazia-se de si, das suas vontades, dos seus achismos, para acolher a vontade de Deus, aquilo que o Espírito Santo vem orar no seu interior. Primeiro, intimidade. Segundo, kenosis, esvaziamento. E por fim, terceiro, o louvor. O intercessor, a intercessora é um homem, é uma mulher do louvor. Porque o louvor, ele quebra as correntes, opera libertações, traz vida nova. No louvor nós reconhecemos o senhorio de Jesus com a nossa vida e com as nossas palavras. O louvor sufoca o mal, o louvor devolve a alegria, o louvor faz-nos humildes e ativa ainda mais em nós a fé expectante, a fé carismática, aquela fé que nos faz acreditar na ação de Deus, ainda mesmo sem ela ter acontecido.
Nesse tempo, dias atrás, o Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, ele convidava toda a corrente de graça, renovação carismática católica ao louvor. E no louvor sufocarmos o mal, sufocarmos a epidemia, reconhecermos o senhorio daquele que governa, daquele que está sobre nós, daquele que é Senhor das nossas vidas. Tanto que o movimento eclesial, Renovação Carismática Católica, nós estamos vivendo 31 dias de louvor. Então, olha que interessante, que bacana, você é convidado a louvar, a agradecer o Senhor, a render a Ele a glória, o louvor, aquilo que Ele é digno, de permitir que Ele seja o Senhor da tua vida, o Senhor da tua casa. Então, fica aí essas 3 palavras: intimidade, kenosis, esvaziamento, e louvor. Se você quer ser um intercessor, uma intercessora, um homem, uma mulher de Deus que ora no poder do Espírito, não podemos deixar de lado esses 3 elementos, essas 3 questões, assim como Beata Helena Guerra também já nos dizia, nos ajudava a reflexão, porque é necessário a nossa humildade, a nossa pobreza, a nossa pequenez para que o Espírito Santo opere em nós. Beata Helena Guerra vai dizer ainda uma promessa de Deus, assim, o Espírito Santo ora em mim. E quando ele ora em mim, os tesouros da graça divina se abrem diante de mim e a meu favor e também para todos aqueles por quem eu rezo. Quando nós nos colocamos a interceder no Espírito, não é aquela intercessão desanimada, aquela intercessão de quem não crê no que está rezando, mas quando nós oramos no Espírito, intercedemos no Espírito, o próprio Deus opera em nós parresia, coragem para orar. Papa Francisco, no ano passado, no dia 4 de abril de 2019, em uma das suas homilias na Casa Santa Marta, ele vai dizer: é preciso rezar com coragem, face a face com o Senhor, não de maneira morna, mas com disposição. Ele vai dizer ainda mais nesse mesmo dia, que o Senhor nos dê a graça de seguir este caminho, de aprender a interceder. E quando alguém nos pede para rezar, não façamos com 2 oraçõezinhas. Não. Vamos fazer com seriedade, na presença de Jesus, com Jesus, que intercede por todos nós diante do Pai. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o intercessor. Quando nós intercedemos, nós rezamos com Ele. E é o seu Espírito que trabalha dentro de nós, Ele que nos encoraja, Ele que nos coloca numa posição de sentinela da oração, daquele que entra na brecha e se coloca entre aqueles que mais precisam, aqueles que confiam as nossas orações, e ali diante de Deus, na intimidade com Deus, estabelece um bonito diálogo de amor. Quero te convidar a nos colocarmos nesta hora aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na realidade que você está vivendo, a louvar ao Senhor, a permitir que do teu interior brote um louvor sincero. Eu te convido, se possível, a fechar os teus olhos. Se não tiver como, não tem problema, mas busca no seu interior aquilo que hoje você tem para exaltar a Deus, para engrandecer o Senhor, para louvá-lo, para bendizê-lo. Busca no seu interior, ainda que você esteja vivendo momentos de angústia, momentos de tribulação, não se deixe abater, não se deixe desanimar. Coloque-se na presença do Senhor com ousadia, com coragem, e tal como Jacó, aquele que lutou com Deus, mas foi vencido, o Senhor Deus transformou o seu interior. Então louve o Senhor, bendiga o Senhor com as suas palavras aí onde você está. Se possível, até erga os seus braços. Nós queremos te bendizer, te louvar e te agradecer, ó Pai, que nos deste o teu Filho Jesus, e teu Filho Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que passou pela cruz, mas ressuscitou, ele nos prometeu o Espírito Santo, e essa graça já acontece no meio de nós. Nós queremos te louvar e te agradecer pelos tempos que nós temos vivido, pelo dom da vida, pela alegria de estarmos em família, mas nós queremos te louvar e te agradecer porque tu já és vitorioso em toda e qualquer situação, seja ela de dificuldade, de enfermidade, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Nós queremos te exaltar, te glorificar, porque tu és o Senhor de todas as coisas.
Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és o nosso Deus amado. Só nos resta Te louvar, Te adorar. E é na Tua presença, Senhor, que nós queremos crescer, amadurecer, vivenciar a Tua vontade. Muito obrigado, Jesus. Nossa Senhora, aquela que é exemplo, aquela que é testemunha do louvor, da intercessão, rogue por nós, interceda por nós nesta hora. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Clamemos o Espírito Santo, Ele que nos foi apresentado mais uma vez na pregação da palavra. É o Espírito que se une a nós e intercede em nós com gemidos inefáveis. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Vai dizendo a Ele nesse dia, meu irmão, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo na minha vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E realize a obra que o Senhor deseja no meu coração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Ser inundado
Espírito, porque eu não quero mais usar as minhas armas nesta batalha espiritual. Eu quero, Espírito, usar as armas espirituais para combater o bom combate. Eu quero, Espírito, ser fortalecido por Ti. Vem, ó Espírito, e coloca palavras certeiras em meus lábios. Vem, ó Espírito, e revela ao meu coração os motivos pelos quais eu necessito rezar, eu necessito interceder, mas sozinho, Espírito, eu não quero continuar. Eu quero contar contigo, Espírito. Eu quero reconhecer, Espírito, a tua vontade. Seja bem-vindo, Espírito. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a tocar a minha mente. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a tocar o meu coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a realizar uma obra nova em minha vida, a me dar um coração segundo o coração de Jesus, um coração manso, um coração humilde, um coração que se abandona, um coração que reconhece que necessita mais e mais da tua presença. Bendito é o teu nome, Espírito. Adorado é o teu nome, Espírito. Toda obra de salvação, tudo aquilo que tem se manifestado em nossa vida. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vinda. Você vai cantar isso. Vem inundar, encher Que lugar você precisa hoje? Espírito Santo, receber cheio. do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por este segundo dia deste seminário, por todo o crescimento espiritual que estamos alcançando. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a continuar a compartilhar este vídeo de intercessão que tem sido uma bênção, que tem alcançado muitos corações, que você possa nos ajudar nesta campanha de evangelização.